que é autossabotagem, como parar de me sabotar, como entender por que eu me saboto e definitivamente desligar esse processo de autossabotagem para que eu possa realizar a mudança que eu quero realizar na minha vida. No vídeo de hoje eu vou trazer para você Keegan e Lanhee, que mapearam um sistema de imunidade à mudança, que é a base da minha autossabotagem e da sua autossabotagem. Tá duvidando? Tá duvidando? Tá duvidando? Pesquisa científica. Vamos pro vídeo! Então vamos para a nossa segunda parte, que é... Tá, professor, tudo bem. Eu quero entender por que é tão difícil mudar. Você falou o desenvolvimento de disciplina, assumir senhorio sobre si, você assumir um comportamento de treinamento, de desenvolvimento de comportamentos, de desenvolvimento de aprendizagem, isso passo a passo, vigilância constante. Mas agora eu quero entender, tem alguma forma de compreender melhor essa dificuldade em relação à mudança? E aí eu vou trazer ciência na veia, papai. Trouxe mitologia, agora eu vou trazer ciência. Imunidade à mudança, de Robert Keegan e Lisa Lanhee. Keegan e Lanhee. Vou colocar aqui em tela cheia para vocês verem. Imunidade à mudança. Certo? Pesquisa. Pesquisadores de educação e liderança da Universidade de Harvard. Só isso. Essa pesquisa eu não sei, eu não lembro quanto tempo tem, mas já tem algumas décadas. Tudo bem? Depois, se quiser, pesquise aqui. Livro. Leiam livros, tá? Leiam livro. É bom assistir a live do professor Dailton? Mas ler livro é melhor. Leiam um livro. Vou deixar o link aqui embaixo. Do Imunidade à Mudança, se vocês quiserem. Esse livro aqui é maravilhoso. Tem tanta coisa, tem uma ferramenta incrível. Não vai dar para explorar aqui porque eu já estou avançando no meu horário, tá certo? O que a teoria da imunidade à mudança ela pode contribuir aqui com o tema da nossa live? Né? Ela responde, a pesquisa feita por Keegan e Lanhee foi uma pesquisa que vem justamente a responder isso. Ó. Você sente que quer mudar, mas algo invisível te puxa para trás. Aí ele diz que isso é um sistema imunológico, psicológico, te protegendo do desconhecido. É o sistema de imunidade à mudança. Então, o que o Keegan e a Lanhee, o que eles mapearam nesse livro é que eu e você, nós temos na nossa psicologia, tá? Na nossa psicologia, e aí ó a mente aparecendo de novo, nós temos um sistema imunológico, como um sistema imunológico do nosso corpo físico. Então, se eu tenho um contato com algum vírus, alguma bactéria, alguma coisa, o sistema imunológico logo age para proteger. Então, você tem um sistema imunológico à mudança. E aí a gente poderia fazer uma live só sobre mudança e aprofundar. Se você quiser, deixa um comentário aqui, Eu trago esse conteúdo para você. Porque quando a gente fala de mudança, já tem um aspecto que é antes do aspecto psicológico. Qual é, professor? O aspecto da natureza física das coisas. Então a física, ela possui uma lei de inércia. O que é essa lei de inércia? Os corpos tendem à constância. Eles buscam a constância. Então todo o processo de mudança, ele precisa, dentro de um aspecto físico, uma energia que impulsione. Aliás, essa é uma das justificativas de Tomás de Aquino, que justifica a existência de Deus, né? O motor primeiro. Então na física, alguém teve que dar um impulso para que as coisas começassem a existir. Então essa força motriz, esse motor primeiro, ele tem que ser Deus. Tá certo? Há controvérsias, tá? Tem físicos que já respondem a isso, mas não vou entrar nesse mérito aqui agora. Tudo bem? Então,
Veja, a própria inércia. Então, para eu tirar um carro de movimento, eu preciso de um arranque. Para eu ligar o motor, eu preciso de um arranque. Tudo bem? Certo? Então, isso é um elemento físico. Para além disso, psicologicamente, toda transformação que eu e que você, nós queremos realizar, por conta dos nossos anseios, virada de ano, esse ano vai ser o melhor ano da minha vida, eu vou parar com isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, eu vou fazer aquilo outro. Tem um sistema que ele imediatamente se arma com anticorpos, tá certo? Para impedir que essa mudança ocorra. É o sistema imunológico, a mudança. Então, isso é mapeado por Keegan. Então, quando eu compreendo isso, eu começo, aqui está a estrutura de todo o processo de autossabotagem. É por isso que não é só difícil mudar. Existe algo em mim que está me sabotando para realizar essa mudança. Existe algo em mim. E, basicamente, Keegan está dizendo o seguinte: psicologicamente, você está evitando o desconhecido. Porque toda mudança ela significa você sair de um estado conhecido, ainda que seja muito ruim, mas aqui é conhecido, eu conheço, para um estado desconhecido, ainda que seja muito bom. Então eu vou resistir a isso. Tá certo? E aí vem alguns elementos que nós já trabalhamos aqui em lives no nosso canal. Por isso que eu digo, tá tudo conectado, meus amores. Tudo conectado, tudo. Compartilhe esse conteúdo, compartilhe com outras pessoas. Além de ser feito com muito carinho, tem muita qualidade. Muita. No outro dia meu irmão estava dizendo, cara, você entrega conteúdo pra caramba. Eu digo, seja mais raso. Eu digo, eu tô sendo raso. Eu tô sendo raso. O que eu vou falar aqui de Keegan é nada. O que eu já trouxe de Brené Brown aqui no canal é nada. O que eu já trouxe de Marco Aurélio é nada. Eu tô sendo raso. Eu tô sendo raso. Tá? Isso já pode te ajudar muito. Por isso que eu recomendo, leiam livros. Leiam livros. Porque isso realmente pode elevar e muito a sua qualidade de vida e o seu desenvolvimento. Eu falo isso com tanto amor e com tanto carinho, né, que eu falo. Bom, enfim, mas voltando. Na live aqui, eu já falei sobre essa dimensão do medo, do risco. Então, a aversão ao risco está justamente na base desse sistema imunológico, tá? Ele chama assim. E esse sistema imunológico, ele tem um elemento central, que é o que Keegan chama de grandes pressupostos. Então, você quer fazer uma mudança, tá? Você tem uma razão e um motivo para fazer essa mudança, e você tem comportamentos que são opostos a essa mudança que você quer realizar. Comportamentos que você tem, certo? E isso que eu estou trazendo para vocês é uma ferramenta. Eu não vou explicar a ferramenta aqui. Eu posso fazer um vídeo só sobre a aplicação da ferramenta do Keegan, que ele chama de raio-x da mudança. Você estrutura isso. O que é que eu quero mudar? Aí aqui, por que eu quero realizar essa mudança, o motivo dela, e quais são os comportamentos que se opõem a essa mudança que eu quero fazer. E aí o ponto essencial e a coluna principal do raio-x da mudança é quais são os grandes pressupostos. Ele usa esse termo. Eu e o meu querido sócio, o professor Danilo Pastorelli, a gente diz, cara, isso daqui tem cara de crença limitante. Crença limitante, tá conectado com a dimensão dos mindsets, tá conectado com a dimensão que a Brené Brown trabalha sobre o mito da escassez e a fuga da vulnerabilidade. Tudo tá tocando ali meio que a mesma coisa numa perspectiva diferente, tá? Então ele diz que nós temos um grande pressuposto e que esse grande pressuposto ele está sendo protegido pelo sistema de imunidade. E se eu não entendo esse grande pressuposto e não visito esse grande pressuposto e não reescrevo esse grande pressuposto, eu vou estar o tempo todo de forma silenciosa e inconsciente sabotando essa mudança que eu quero realizar. Aí é maravilhoso que eu lembro do meu sensei, né? Morei Ueshiba, que ele diz, a verdadeira vitória é a vitória sobre si mesmo, aqui e agora. Então você, desintegrado de você mesmo, é o seu próprio e grande opositor.
Não existe outro. No dia que você compreender isso e se integrar, ou seja, não existir mais você e um outro você dentro de você, esse processo de integração vai te levar a um processo de desenvolvimento e evolução. Senhor de si mesmo. Tudo bem? Professor, não está claro para mim. Eu vou dar um exemplo. Eu gosto muito de assistir no YouTube o programa Pânico, né? Eu assisto o programa Pânico. E lá no Pânico tem um humorista que eu adoro também, ele é imitador, que é o Rogério Morgado. O pessoal tira a maior onda dele. Depois, se vocês quiserem, pesquisem. Que diz que ele venceu a bariátrica. E ele é realmente uma pessoa obesa e que já fez a bariátrica. Certo? Tudo bem? Pô, não estou aqui para querer fazer análise de ninguém, não sou psicólogo, não sou nada disso. Mas toda vez que eu assisto o Pânico e que o Rogério Morgado, ele se refere a si mesmo como o gordinho do Brasil, quando ele traz que, quando ele é apresentado como humorista gordão, eu logo penso, se eu fosse fazer uma mentoria com o Rogério Morgado, o primeiro elemento que eu iria pesquisar é o quanto é que ele é identificado com o fato dele ser gordo. Porque se for, isso é um grande pressuposto. Vocês estão entendendo o ponto que eu estou trazendo? Então algumas pessoas chegam e dizem assim, ó, eu preciso me organizar melhor porque eu sou enrolada. Se você tem essa identidade, eu sou enrolada, isso daqui se torna um grande pressuposto. Seu sistema de imunidade à mudança vai querer que você continue mantendo o comportamento de enrolada. É por isso que isso tem um reflexo na educação das crianças enorme, que em casa o tempo todo. Eu converso com a Adriana, ela conversa comigo, a gente sempre chamando a atenção de não tornar ação adjetivo. Então, eu já falei isso várias vezes, já falei isso no Instagram também. Por exemplo, você é bagunceiro, menino. Não, você bagunçou o seu quarto e você vai arrumar o seu quarto. Porque a criança, ela bagunçou o quarto, ela não é bagunceiro. Quem está tornando ele bagunceiro é o pai e a mãe que está imprimindo essa identidade no filho. Gente, isso é sério. Isso é sério. Isso é profundo. Aliás, amigos aí, Tiagão, pega esse corte, joga lá no seu Instagram. Porque isso é melhor do que várias outras dicas de pais, como criar filhas. Porque isso é sério, isso está na raiz do elemento. Não torne adjetivo o que é um verbo. Então a criança desobedeceu, você diz, você desobedeceu. E você vai arcar com as consequências de ter desobedecido. Isso são ações. Tudo bem? É diferente de você é um desobediente. Pronto, tá cheio, colei, grande pressuposto. E nós temos vários. E eles estão guardados dentro de nós silenciosamente. Você não vai dar nada nessa vida. Você não é ninguém. E aí vai. Tudo bem? Ou, atenção, Carol Dweck. Tudo bem? Carol Dweck. Presta atenção no que eu vou dizer aqui, viu? Vai pegar pesado. Carol Dweck chama a atenção para os elogios. Os elogios também. Porque se uma criança ela é criada sobre afirmações do tipo você é um santo, você é impecável, você é maravilhoso, perfeito, essa criança ela vai fazer de tudo, ela vai crescer, tornando uma pessoa sempre buscando esconder de si e dos outros as suas imperfeições. O que quer dizer que ela não vai se desenvolver, não vai crescer nunca. Estou exagerando? Manda mensagem aqui, ó. A gente troca uma ideia, a gente abre um Zoom. Pode trazer os autores que quiser, a gente discute. Talvez eu esteja errado. Só que eu não estou. Nesse caso, não estou. Então, esses grandes pressupostos, eles precisam ser verificados. Quando você quer fazer uma mudança, entenda, você não tem esse comportamento porque simplesmente você quis ter.
Aquilo está associado a um elemento que, se tiver ligado à sua identificação, sua identidade, você vai proteger isso como um louco, inconscientemente. E aí, você sempre foi o gordinho da mamãe, claro que você não vai emagrecer. Você não quer perder aquele posto de gordinho da mamãe. Percebe? Gente, olha... Bom, enfim, eu acho que eu já expliquei bem isso, não vou ficar me repetindo. Então, aqui está a base para os sabotadores internos. Olha, gente, eu estou resumindo muito, Keegan, muito. Eu estou falando do Keegan e da Lanry em 2 slides, certo? Eu e o professor Danilo Pastorelli, nós desenvolvemos uma especialização em educação comportamental e coaching pela Galícia Educação, tá? É uma pós-graduação e tem um módulo só para tratar de imunidade à mudança. Eu estou falando de um módulo, se não me engano, é de 60 horas. Então aqui são 2 slides. Tudo bem? Certo? Nem esse módulo de 60 horas esgota toda a pesquisa, tá? Leiam livros. De novo, não é só um livro. Isso daqui tem pesquisa por trás, tá? Que nem eu falei da Carol Dweck Mindset. Então, isso está na base dos nossos sabotadores internos. Então, se eu identifico isso, eu posso começar a encontrar elementos para desativar esses sabotadores. Tá bom. Eu não era querido pela minha mãe porque era gordinho. Cara, olha, aí sim. Um pensamento simples, ele gera todo um processo, tá? E aí ressignifica o medo do novo, né? Eu transformo a insegurança em ação. Isso tomando consciência do grande pressuposto que o meu sistema de imunidade à mudança está defendendo. Se eu ressignifico isso, aí eu desativo esse sistema imunológico à mudança. Eu desativo ele. E aí eu começo a minar todo o processo de autossabotagem. Ou então, porque nós não somos máquinas, tá? A gente fala de reprogramar. Reprogramar é possível, existem técnicas de reprogramação, tá certo? De reprogramação da mente, isso é fato. Mas não é exatamente igual a um computador, tá? E aí vem o que a gente falou na primeira parte dessa live, né? Esse processo de vigilância, de você estar o tempo todo atento aos seus processos de autossabotagem. Aí você diz, opa, olha eu aqui, de novo, Adailtinho, querendo ser o raivosinho da mamãe. Eu não preciso mais disso. Isso foi uma identidade que eu tive no momento, provavelmente, porque os nossos principais sistemas de crença, eles são forjados na nossa infância. Então, eu construo isso no momento em que eu sou imaturo. E aí eu passo, tendo senhorio sobre mim mesmo, uma nova compreensão sobre as coisas. E aqui tem uma base importante para o desenvolvimento, para a aprendizagem, para o desenvolvimento de comportamento. Tá certo? Aqui eu lembro, eu não falei isso quando a gente estava falando sobre educar os pensamentos, né? Que o Marco Aurélio ele fala sobre isso em Meditações. Agora eu não vou lembrar exatamente qual o capítulo, mas logo no iniciozinho, eu chutaria que deve estar ali no capítulo 3 ou no capítulo 4 de Meditações. Que ele tem a seguinte frase: o mundo é opinião. Cara, isso é uma coisa incrível, isso é uma coisa... presta atenção, isso é uma coisa maravilhosa. O cara escreveu isso há quase 2000 anos atrás, tá certo? Ele não foi o primeiro a escrever. Mas o cara escreveu isso há quase 2000 anos atrás. Essa semana eu estava numa palestra na universidade com um neurocientista. Ele diz, olha, neurociência, neurocientista grande, o cara, agora eu não lembro exatamente o nome, não vou me arriscar a citar aqui e cometer uma imprecisão. Mas ele desenvolveu pesquisa aliás, um tema super interessante para trazer aqui para o canal. Nos Estados Unidos, ligados a universidades e tudo mais. E ele afirmou categoricamente, ele diz, o que nós chamamos de realidade
é já uma construção da nossa mente. Ou seja, é algo construído na nossa mente, através das nossas percepções, da nossa capacidade neural, da nossa atividade neural. Certo? Eu tenho algumas restrições aqui quando se resume algumas coisas, simplesmente as conexões neurais, tá? Do tipo, tem gente dizendo aí que pet ama, porque a estrutura neural é a mesma do cérebro humano. Está reduzindo ao aspecto físico. Mas o ponto essencial é, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o que eu chamo de mundo, internet, o que eu chamo de vida, na verdade está tudo na minha cabeça. A vida existe? Claro que ela existe. O mundo existe? Claro que ele existe. Mas o que eu chamo de... Eu estou olhando agora para o mundo aqui, ó, pela janela linda. Isso está sendo construído na minha cabeça. Isso é louco, isso é bem representado ali no Matrix, né? Então, o pessoal está plugado ali num programa, né, imerso numa realidade simulada. Indo direto para o cérebro, direto para a mente. Então, o que é real? Tá? O que é... Aí é que vem os aspectos de verdade, de absoluto, essa percepção, esse anseio de busca de espiritualidade. Algo que está para além da mente. Porque a mente, ela... O que eu estou chamando de realidade é uma percepção da mente. O mundo é a opinião. Então o que você acha do mundo é a sua percepção sobre o mundo. O mundo é muito mais do que o que você acha dele. E você nunca vai conseguir abarcar a totalidade disso. Você é muito mais do que o que você acha de você. Olha que coisa profunda. Eu sou muito mais do que o que eu penso sobre mim. Nossa, cara, que coisa profunda. Então, à medida que eu compreendo isso, eu começo a dizer, tá, então, se eu começar a dilatar essa minha percepção de mundo, o que vai acontecer com o mundo? Isso está presente no mito da caverna. Aliás, quando a gente fala de metodologia coach, né, que foi desgastada aqui, meu Deus do céu, eu não vou perder tempo, não me rebaixarei. Essa metodologia ela tem 3 bases filosóficas importantes para a educação comportamental. Primeira delas, a maêutica socrática. Segunda, a influência de Platão com o mito da caverna. Terceira, a filosofia de Aristóteles, né, do devir. Já, ainda não, potência em ato. São 3 bases filosóficas importantíssimas para a metodologia. Certo? Aliás, você quer testar se alguém realmente domina a metodologia coach? Faz essa pergunta para ele. Quais são as 3 bases filosóficas da metodologia coach? Difícil, né? Difícil. É difícil. Vivemos num país que é difícil você ser inteligente e ler. Deixa pra lá. Então, voltando. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu falo aqui do mito da caverna de Platão, é justamente isso. A mudança de comportamento, ele precisa de uma mudança de percepção. Eu saio da caverna, eu mudo a minha percepção. Se eu mudo a minha percepção, eu tenho esse processo, tá? De compreender, eu não estava entendendo que tinha oportunidades aqui que, para mim, pronto, acabou tudo. Não, mas, peraí, deixa eu olhar de novo. Porque o mundo é opinião. Então, isso passa pelas suas crenças, pelas suas percepções, pelos seus sentidos, pelas suas preferências, pela sua criação, pela sua cultura. Quando você começa a olhar isso de fora, você diz, caramba, olha, eu fui criado na Bahia. Como é a cultura baiana em relação aos outros estados do Brasil? Eu sou brasileiro. O que significa isso com relação a outros países? Então tem coisas pra gente aqui que é super normal. Se eu saio na rua e sou assaltado, meus amigos aqui do prédio vão chegar e dizer, também você saiu com o celular na mão. A gente se acostumou. Isso muda. O mundo é opinião. O mundo é opinião. E se você começar a questionar as suas próprias opiniões, os seus pressupostos, aí a mudança ela realmente começa a acontecer. O que você está protegendo que está te impedindo de mudar? Porque se você não mudou ainda, é porque você tem um ganho em não mudar. Existe um ganho em não mudar na sua mente inconsciente, geralmente infantil. Você está protegendo um grande pressuposto
Você está protegendo algum elemento de identidade ou de merecimento que você ou de proteção que você construiu quando você era criança. É isso que é a ciência do comportamento, que a educação comportamental, ela busca desenvolver nas pessoas. Por isso que é tão difícil mudar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal. Nós temos conteúdo diário sobre desenvolvimento integral. E eu vou deixar aqui a recomendação da primeira parte da live desse vídeo que eu estou fazendo aqui para vocês. E também aqui eu vou deixar um vídeo especial do canal feito só para você. Grande abraço.